Meninas, e o texto prossegue. Verso 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Amadas, que coisa preciosa, porque além da mudança que o Senhor opera nas nossas vidas, através da fé e do conhecimento da verdade, porque a verdade de Deus nos transforma. Além disso, essa fé e essa verdade, ela está amparada nessa esperança da vida eterna. E aqui Paulo diz assim, porque o Deus que não mente nos prometeu. Lembra lá no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Irmãos, o Senhor nos prometeu uma vida eterna. E o fundamento desse caminho que Paulo nos conduz de fé e de conhecimento da verdade, ele se fundamenta nessa promessa. Deus nos prometeu. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para voltar atrás. Então, baseado naquilo que ele nos prometeu, antes dos tempos eternos, de que haveria uma eternidade para nós. A nossa esperança é que um dia nós vamos ter com ele. A nossa esperança é que essa vereda do justo, a qual nós caminhamos, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, um dia essa vereda do justo, na minha e na sua vida, vai encerrar. E a nossa esperança é que no fim desse caminho, nós temos com Jesus, nós venhamos encontrá-lo. Um fim de uma vida que você trilha na fé e no conhecimento de Cristo é encontrar com ele no final. É promessa dele. E o versículo 3 diz assim, olha, no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. O que é isso? No devido tempo, o Senhor usou de ferramentas como o próprio Paulo para nos iluminar, para nos trazer o entendimento da palavra. Porque até então era um segredo que não havia sido revelado. Mas em Cristo Jesus nós temos o segredo da redenção revelado. A cruz de Cristo, loucura para o mundo, mas para mim e para você, salvação. Esperança de vida eterna, perdão dos pecados. E agora nós temos Paulo se identificando como um escravo de Deus, como alguém que sabe do seu propósito e trabalha em prol do seu Senhor. Ele sabe quem o comissionou, Jesus Cristo. Ele sabe qual que é o propósito, conduzir a mim e a você no caminho da fé e do conhecimento da verdade. Entendendo agora que há para mim e para você vida eterna. E é muito interessante quando Paulo diz assim, o Deus que não mente. Gente, isso é tão interessante porque a fama do povo de Creta era um povo muito mentiroso. Daí você percebe o quanto a estrutura da própria igreja, ela estava sofrendo perigos. Porque assim, quando eu vivo algo, quando eu prego, mas não vivo o que eu prego, eu estou agindo com engano, eu estou mentindo. E dá a entender aqui, nós vamos perceber isso na condução dessa carta, que a liderança dessa igreja estava com problema, porque ela pregava algo, mas não vivia. Então existia uma diferença muito grande entre teologia e prática, entre vida com Deus e, de fato, a vida que eu vivia. Irmãos, e tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma coesão entre o que eu prego e entre o que eu vivo. Então, você vai perceber as instruções de Paulo rodeando esta carta para corrigir um problema de uma igreja que pregava, mas não vivia o que pregava.
Será que está diferente? Que o Espírito Santo do Senhor venha me capacitar e venha te capacitar a viver de forma íntegra a palavra do Senhor. Que nós, de fato, sejamos íntegros e não mentirosos, e não enganosos, e não hipócritas. Vive algo, mas põe uma máscara e prega algo diferente. Não, irmãos. E a beleza do evangelho é que o Senhor, ele não escondeu os erros. Ele não varreu para debaixo do tapete. A Bíblia, irmão, livro maravilhoso, porque a Bíblia conta o modelo de Deus, a escolha do homem e a consequência da escolha. Deus não escondeu o erro do homem. E essa carta, ela vai orientar muito e ela vai disciplinar acerca dessa vida prática. A sua vida prática, a sua vida de fé e a sua vida secular, ela precisa caminhar de forma equilibrada. Amém até aqui? Olha só. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Tito era filho na fé de Paulo. Olha que coisa interessante. Além de ser um filho na fé, Tito, ele era um cooperador e ele era um companheiro na caminhada. São títulos diferentes. Filho na fé, você percebe que Paulo orienta ele, Paulo discipula ele, né? Então ele é o seu filho na fé. Ele também é o seu companheiro. Quantas vezes ele foi companheiro de Paulo? Nas suas lutas, nas suas prisões. E cooperador, fala que ele é debaixo de uma mesma missão. Ele cooperava, ele auxiliava. Tanto é que Paulo está endereçando essa carta porque ele deixa Tito em Creta para colocar as coisas em ordem. Tem muita coisa fora de ordem e Paulo envia Tito para essa ilha para que Tito coloque no lugar o que está fora. Então ele fala: Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz não pode faltar na vida do crente. Nem o favor de Deus e nem a paz da parte de Deus. A paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Amanhã a gente vai prosseguir nas tarefas que Paulo orienta Tito a executar nessa ilha. Não tão pequena, 250 quilômetros, bem populosa, cheia de cidades e cheia de problemas também. Amém até aqui? Eu quero encerrar trazendo mais uma curiosidade. Você percebe assim que a enunciação dessa carta, a parte aí de cumprimentos da carta e onde Paulo se apresenta à igreja é a terceira maior de todas as cartas de Paulo. Só perde para Romanos e para os Gálatas. Vocês percebem aqui. Hoje nós ficamos uma aula apenas em 4 versículos. Porque essa parte introdutória da carta é uma das maiores. Amém? No demais, um beijo no coração de cada uma. E a paz do Senhor.